Glória a Deus, glória a Deus. Deixa Deus usar o pastor na direção do Espírito Santo. Nós estamos orando para Jesus batizar quem não é batizado com o Espírito Santo. Para Jesus renovar aqueles que já estão cansados. Tem crente cansado e tem obreiro cansado. Jesus pode renovar as forças, as energias, encorajar, animar, fortalecer. Pastor Robson. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Glória ao eterno e bondoso Deus. Eu quero desde já agradecer a Deus a oportunidade que Ele me concede de retornar a esta cidade, desta feita a este tempo. Quero ser muito grato pela confiabilidade do pastor Miranda em ter nos convidado para que poder cooperar com os irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, sem delonga, no livro de Daniel. Daniel, abra sua Bíblia, por favor. Eu tenho ciência que foi me passado um texto que está inserido no livro do profeta Abacuque, para ser mais preciso, capítulo 3 e o verso de número 2. Mas quando eu sentei aqui nesta noite, e quando o pastor Miranda se expressou dizendo que era uma reunião de obreiros, Deus desceu ao meu coração alguns versículos que estão inseridos no livro do profeta Daniel. E eu gostaria de maneira rápida e concisa compartilhar estes versículos com os irmãos, não desprezando a leitura que foi lida no livro de Atos, quinto livro do Novo Testamento, o 44º livro do contexto geral da Bíblia Sagrada, livro este composto por 28 capítulos, 1007 versículos, estão inseridas 24.229 palavras e cerca de quase 119.317 letras. Capítulo 20, que aqui foi lido, tem 38 versículos, e foi lido do versículo 17 ao verso de número 28. Daniel, capítulo 1, versículo de número 8. Daniel, capítulo 5, versículo 13, Daniel capítulo 6, versículo 2, ou melhor 3, e logo após o verso 28. Daniel 1 e 8 nos diz assim: E Daniel assentou-se no seu coração a não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse a não se contaminar. E eu digo amém. Daniel capítulo 5, versículo 13. Então Daniel foi introduzido na presença do rei. E disse o rei a Daniel: És tu
aquele mesmo Daniel, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá. Daniel capítulo 6, versículo de número 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu dentre os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Verso 28 e último nos diz assim: e este mesmo Daniel, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. E eu digo amém. Você pode apertar a mão da pessoa que está ao seu lado, não é pecado. Olha o tamanho da minha mão. Eu sou faixa preta de taekwondo, judô e jiu-jitsu. Imagine a força que eu tenho. Aperte a mão da pessoa que está ao seu lado, por favor. Não ouvi ninguém dizer um ai ainda. Parece que o povo está sem força, pastor Miranda. Dê uma chacoalhada na mão desta pessoa, olhe para ele e pergunte a ele: tu ainda é o mesmo? Tu ainda é o mesmo? Queridos, olhe aqui para mim, por favor. Eu, quando recebi este convite, eu estava chegando na cidade de João Pessoa para pregar junto ao pastor José Carlos de Lima. E quando eu encostei o carro, tinha cerca de quase 9 ligações do pastor Wendel e umas 4 do pastor Miranda. E eu fiquei preocupado. O que foi que eu fiz? Liguei para o pastor Wendel, ele disse: papai quer falar com você urgente. E foi formulado o convite, e nós aceitamos o desafio. De lá para cá a gente vem orando, a gente vem se consagrando a Deus, a gente vem jejuando, coisa esta que muito crente hoje não faz. De certa feita que chegou o dia de aqui estar. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei até as 2:30 da manhã de hoje, revisando tudo aquilo que eu pude extrair do livro do profeta Abacuque. Mas torno a lhes dizer, quando entrei as portas desta casa e me ajoelhei e sentei, que o Espírito Santo de Deus me fez saber que eu estarei pregando para líderes. Simplesmente este texto desceu ao meu coração. E eu quero aqui de maneira rápida comentar algumas coisas com você. Para quem não me conhece, eu estou na IADERN há 32 longos anos. Aceitei a Jesus na época do pastor João Batista e pelo mesmo fui consagrado ao diaconato. Dia 28 de agosto agora eu fiz 29 anos de pastorado, já com 13 igrejas pastoreadas. Aqui eu passei mais tempo, foi Lagoa de Pedras. A gente está acostumado a ver lagoa de sapo, a ver lagoa de tanto jeito, mas Lagoa de Pedra é um pouco complicado.
Lagoa de Pedras, Pastor Vicente, é a 5ª igreja mais antiga do estado. O evangelho chegou lá no dia 22 de setembro de 1918. Lagoa de Pedras teve cerca de quase 13 pastores. Comigo, eu fui o 14º pastor daquela cidade. Hoje ela está sendo pastoreada pelo pastor Júnior, filho do pastor Manuel Xavier. Ali passei 15 anos. Eu confesso aos irmãos, quando o pastor Miranda disse aqui que tem momentos que dá vontade de correr, me deu um arrepio na alma. Porque com 3 anos que eu estava ali em Lagoa de Pedras, eu tentei correr. Como eu estou falando para líderes, Lagoa de Pedra, eu substituí um pastor que engravidou a própria filha. Eu estava pastoreando Emaús, já estava lá 2 anos e 4 meses, muito bem, quando, praticamente na nossa última convenção estendida, as nossas convenções eram 1 semana, e 2003 foi a última convenção estendida que nós estivemos. Quando na sexta-feira, geralmente é fechado para assuntos eclesiásticos, mudanças de obreiros, homologações. E eu lembro-me que na manhã daquele dia, o assunto em pauta era: precisamos de um pastor para a Lagoa de Pedras. Lagoa de Pedras estava sem pastor há 4 meses. E naquela manhã foi escolhido 3 obreiros, ou melhor, foi indicado 3 obreiros. E eu lembro como se fosse hoje, os 3 se levantaram e a expressão que eles usaram foram esta: o sangue de Jesus tem poder. E eu me levantei daquela reunião, saí pela tangente e fui embora, pastor Vicente. Cheguei em casa, minha esposa disse: não vai passar o dia na convenção? E eu disse: não. E ela disse: por quê? Eu falei: porque o assunto é Lagoa de Pedras. Vou lhe explicar o porquê. De 2003, retrocedendo a 7 anos, eu estava pastoreando Boa Esperança, e já estava lá há 2 anos, quando eu fui escalado pelo UDEPEN a cooperar no culto de missões em Lagoa de Pedra. Na época era o pastor Aderval, que já de saudosa memória. Uma igrejinha pequena, cerca de 30 crentes, e eu parti para lá. Cheguei naquela cidadezinha, sentei no púlpito, eu e a minha esposa, e de repente, sem Deus usar ninguém, olhe para mim, sem Deus usar ninguém, Deus bradou no meu coração dizendo: quando o culto terminar, pegue o teu carro, dê uma volta nesta cidade, porque eu te colocarei como pastor dela um dia. E eu olhei a igrejinha pequenininha, olhei para minha esposa lá embaixo, no meu olhar ela fez: o que houve? E eu simplesmente fiz o que os 3 companheiros fizeram em 2003. O sangue de Jesus tem poder. Eu disse a Deus naquela noite: Deus, eu não estudei tanto para ser pastor aqui. E isso eu relutando com Deus no meu interior, pastor Vicente. Quando de repente Deus levantou uma jovem, a igreja só tinha 3 jovens, a irmã Ilma, a irmã Adriana e o irmão Isaías. Aí Deus levanta a jovem Ilma Marcelino de Brito. Ela sai do lugarzinho dela, de chinela havaiana, vestidinho de chita,
sobe no púlpito, coloca a mão no meu coração, e a expressão que Deus usou para mim foi assim: quem és tu para clamar o meu sangue em vão? Deus fala. Sabe o que é ficar com vergonha de Deus? Eu fiquei naquela noite. Aí Deus, usando a jovem, disse assim: falei no teu íntimo que entrasse no seu carro e desse uma volta, porque um dia te colocaria como pastor neste lugar. Mas como eu sou o Senhor que sonda, eu ouvir dentro em ti clamando o meu sangue em vão, e lhe digo assim como confirmação, usando esta menina: entra no teu carro ao término do culto, dá uma volta na cidade, porque querendo você ou não, um dia te colocarei como pastor aqui. A irmã Ilma voltou para o lugar dela, minha esposa olhou para mim, eu comecei a chorar, mas terminou o culto, o pastor Aderval disse: vamos jantar. Eu disse: não quero jantar não. Entrei no carro e não dei a volta, fui embora. Olhei para minha esposa, ela disse: filho, Deus não vai fazer isso com a gente não. E eu disse: ninguém ouviu, a não ser os crentes dali. Vamos fechar a boca, porque eu não quero ser pastor aqui. 7 anos depois, numa manhã de sexta-feira, o assunto em pauta da convenção era Lagoa de Pedras. E eu fui para casa. Quando eu disse à minha esposa: o assunto é Lagoa de Pedras, ela disse: fez bem voltar para casa. Na época eu era vice-tesoureiro do Templo Central em Parnamirim. E quando foi mais ou menos 4:30 da tarde, o pastor Linaldo Renovato de Lima me liga e disse assim: Robson, não lhe vi mais. Saíste antes da reunião da manhã terminar e não veio hoje à tarde. E eu disse: não, pastor, eu precisei vir em casa resolver algumas coisas. E eu percebi que no telefone ele estava falando com o pastor Santana. E ele disse: pastor Santana, Robson está em casa. E o pastor Santana disse: pergunte a ele se a agenda dele ainda é minha. Pergunte a ele se ele ainda vai para onde eu mandar ele ir. Andahache que me ofai. Aleluia. Aí eu simplesmente disse ao telefone: diga a ele que ainda sou o mesmo. Esta foi a minha expressão. Aí ele disse assim: então venha para o culto hoje à noite, porque nós vamos estar te apresentando como pastor de Lagoa de Pedras. Aí eu gritei: mas espera aí, pastor, minha esposa não está em casa. Ela está trabalhando e eu preciso comunicar a ela a decisão da diretoria. E eu creio que ela não vai aceitar. E eu, no telefone convencional, já peguei o celular para mandar uma mensagem para minha esposa. Aí o pastor Linaldo disse assim: me dê o número do trabalho dela, eu mesmo falo com ela. Aí eu disse: eu vou mandar uma mensagem para ela dizer não. Dei o número para ele, mandei a mensagem. Quando eu desliguei, que eu liguei para ela, ela já atendeu chorando e dizendo: já estou no departamento pessoal da empresa pedindo demissão, porque o pastor Linaldo me comunicou que nós vamos para a Lagoa de Pedras. E eu disse: você disse o quê? Ela disse: eu disse que iria para onde Deus estava lhe mandando.
aí para alguém, por favor, e pergunte: tu ainda é o mesmo? Por ser conhecido, olhe para mim, eu não sei porque eu senti de compartilhar isso com vocês. Por ser conhecido, a igreja lotou no dia de posse. Mas eu lembro que quando o pastor Raimundo João de Santana me abraçou no final do culto, a última palavra dele para mim foi: fique triste amanhã não, que é o seu primeiro culto com a igreja local. E no primeiro culto com a igreja tinha lá 15 crentes. A primeira oferta do culto, R$1,75. No outro dia era o círculo de oração, só dei eu, a minha esposa, a irmã Josefa e a irmã Noêmia. A oferta do primeiro círculo de oração, 10 centavos. Segundo culto que eu dirigi, a oferta, 80 centavos. E quando nós começamos a evangelizar na cidade, os ímpios faziam questão de dizer: senta aqui que eu vou lhe contar a história da igreja. E quando eles terminavam de contar a história, eu dizia: mas eu sou diferente. Sabe o que é 3 anos sem ganhar uma alma para Jesus? Não, você não sabe. Eu lembro-me que o pastor João de Deus, no dia que me apresentaram como pastor de Lagoa de Pedras, ele desceu do púlpito, apertou minha mão e disse: meus pêsames. Eu passei 6 anos naquela cidade e não aceitou uma alma. Pastor Aprígio chegou perto de mim e disse: meus pêsames. Eu passei 9 anos em Lagoa de Pedra e não aceitou uma alma. Pastor Sobrinho passou 13 anos em Lagoa de Pedra e não aceitou uma alma. E 3 anos depois eu estava dizendo: Deus, o que eu vim fazer aqui? Aí lembro-me como se fosse hoje. Está lá os 15 crentes, momento de oração, eu ajoelhado no púlpito, o único diácono que tinha na igreja, o irmão Antônio, com 70 anos de idade, e Deus falou comigo dizendo: coloque a igreja abaixo e constrói uma igreja nova. E eu interrompi a minha oração, olhei para o céu e disse: com quê? E quem pergunta recebe resposta. Deus gritou: venda a sua casa na capital e construa uma casa para mim neste lugar. Ajoelhado como estava, eu dei uma olhadinha lá para baixo, onde estava a irmã Dalvanira, e disse: mas a casa é minha e dela. É a única coisa que nós temos. Ela não vai aceitar. E quando eu voltei, que enfiei a minha cabeça de novo entre os braços, lá estava a Dalvanira batendo nas minhas costas: filho, filho. E eu disse: o que foi? Deus falou comigo lá embaixo, que nós temos que vender a casa que nós temos na capital e construir uma casa para Ele. Aleluia, aleluia. Você pode levantar a sua mão para o céu nesta noite? Levante, eu sei que você consegue. Sustenha a sua mão, sustenha. Por 10 segundos você pode glorificar a Ele. É por 10 segundos você pode adorar a Ele.
Sabe aquele glória a Deus e aleluia que já não saía há muito tempo? Bota para fora nesta noite, bota. Deus fala. Vendemos a casa, pastor Miranda. E começamos a construção. Coloquei a igreja velha abaixo. Construí um templo de 7,5 com um salão de 15, com 3 departamentos atrás, uma cozinha, 2 banheiros. Cobri. Aí um dia eu chego na igreja, o porteiro disse: o padre da cidade está aí. E eu entrei e fui lá falar com o padre Alcides. Ele se levantou e disse: tu és o novo pastor da Assembleia de Deus? Eu disse: sou. Ele: já ouvi falar muito no Senhor. Estou vendo que começou uma construção. Mas aí eu pergunto ao Senhor: com que dinheiro o Senhor está construindo esta igreja? Porque só tem 15 crentes. E eu olhei para ele e disse, com apertos de mão. E ele coçou a cabecinha branquinha e disse: com apertos de mão? Me explique como é isso. Ele: tem aperto de mão que vem 10, tem aperto de mão que vem 50, tem aperto de mão que vem 100, mas também tem aperto de mão que diz: que o Senhor te abençoe. Aí ele disse assim: entendi, eu posso cultuar ao Senhor com você? Eu disse: pode. Encurtando, o padre assistiu 7 cultos. Não, você não entendeu. O padre assistiu 7 cultos. Primeiro culto ele foi sozinho, segundo culto ele levou 2, terceiro culto ele levou mais 7, quarto culto foi 15 pessoas com ele, quinto culto foi 20, no sexto culto foi 30, no sétimo culto foi 50. Aí num dia de domingo, de manhã, aquelas bocas de fone do interior da igreja católica, o padre pega um microfone e disse: eu quero convocar a igreja católica de Lagoa de Pedras a abrir a mão para este pastor que está aí. A gente precisa ajudar a ele a terminar o templo, porque ele está aqui fazendo a diferença neste lugar. Foi o estopim que Deus precisava para trazer um avivamento àquela cidade. Depois daquele aviso, a gente chegava no material de construção e dizia: seu Cícero, eu quero 1 milheiro de tijolo. Ele dizia: deixaram já 3 pago aqui. Eu quero 50 sacos de cimento, já deixaram uns 60 pagos. O delegado parava o carro de polícia, chamava: pastor, vem cá, tem uns presos lá querendo doar saco de cimento para a construção. Quinze anos. Passei a igreja com 382 crentes. Padre Alcides deixou a batina, casou, mora em Nova Cruz, é meu amigo pessoal. Ligou para mim há 15 e disse: estou terminando o curso teológico.
E eu queria fugir. Deixa eu mexer com você nesta noite. Segure a mão de alguém, por favor. Diga para ele: não fuja. Não fuja. Eu vou repetir: não fuja. Andai, chequiamam, turiabre, acaiofai. Não fuja. Pastor Robson, aonde entram os 4 versículos que o Senhor leu? Termino aqui. Está com a Bíblia aberta? 1 e 8. E Daniel propôs no seu coração. Qual é o teu propósito? Vou repetir: qual é o teu propósito em ser obreiro? Preste atenção, que Daniel está sendo transportado de Jerusalém para a Babilônia. E segundo os historiadores, já estavam eles a 800 quilômetros longe da sua cidade natal. Só que eles estavam sendo transportados como cativos. Na primeira leva foi levado 10.842 homens. Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, arquiteta o plano. Nabucodonosor executa. Mas no ato do retorno, o mensageiro chega da Babilônia e notifica a Nabucodonosor que o seu pai, o rei Nabopolassar, morreu, e ele, como príncipe, tem que subir imediatamente para ser coroado. Só que o contexto de pano de fundo da história vai dizer: antes de subir, ele chama Aspenaz, ele chama o seu general de confiança, um homem chamado Nebuzaradan, e diz a ele: já que eu sou o novo rei, me escolhe 3.000 jovens de linhagem real, e diga a eles que se eles me servirem, eles vão estudar na melhor faculdade que a Babilônia pode vos oferecer, eles vão comer da mesma comida em que eu comer, vão beber da bebida que eu beber, eles vão se vestir como eu visto, enfim. Ele sobe dos 10.842 cativos. 3.000 jovens de linhagem real são escolhidas, e estar diante deles Aspenaz e Nebuzaradan, simplesmente ditando o edito do rei. Só que 1 e 8 de Daniel, ele tinha 14 anos de idade. Um pré-adolescente. E com 14 anos de idade, mesmo vendo Deus permitir o massacre sobre Jerusalém, mesmo vendo Deus permitir que a sua cidade natal fosse às ruínas, e mesmo sendo levado como cativo à Babilônia, na primeira oportunidade que ele tem de renegar ou negar o nome daquele que o alistou, ele simplesmente diz: eu tenho um propósito. Qual é o teu propósito? Propósito fala de alvo, de objetivo, de meta. Já prestou atenção que Daniel sozinho, ele consegue influenciar a outros 3?
E eu pergunto a esta igreja inteligente: eram todos crentes? Sim. Todos temiam o mesmo Deus? Sim. Mas é na hora da crise, pastores, que a gente vê quem é e quem não é. Com 14 anos nós estamos na flor da idade, né, Rafael? Eu já tive 14 anos. Não vou lhe revelar a minha idade hoje. Meu filho mais velho tem 36 anos. O do meio tem 30, minha menina tem 27, eu já sou avô de 4 netos. Eu com 14 anos já era faixa preta de taekwondo, judô e jiu-jitsu. Eu com 17 anos já estava servindo ao Exército Brasileiro em Minas Gerais, Três Corações, na escola de sargento das armas. Com 18 terminei o curso e vim visitar os meus pais em Natal. Quando os amigos souberam que eu havia chegado, me ligaram: vamos nos encontrar. E eu lembro como se fosse hoje, pastor Miranda. Peguei a chave do meu Passat GTS 1.8, que era a coqueluche do momento. Peguei a carteira de identidade, sargento do Exército. E quando eu estou passando na sala, a senhora, minha mãe, disse: vai para onde? 11h30 da noite, vou aí me encontrar com alguns amigos, eles querem saber como foi o curso. E a senhora, minha mãe, disse: isso não é hora de menino de família sair para a rua, passa para o quarto. E eu olhei para ela e disse: mãe, eu sou sargento do Exército. Eu agora tenho a minha independência financeira, até carro novo eu já comprei. E ela disse: você pode ser o que você quiser, mas enquanto você estiver debaixo do meu teto, quem manda em você sou eu. Passa para o quarto, sargento. Meu pai, um primeiro tenente, sentado na sala, eu olhei para ele como se dissesse: me socorre. Meu pai olhou para mim e riu e disse assim: manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Passa para o quarto, sargento. O senhor ficou com raiva da sua mãe? Aqueles primeiros celular Motorola, tijolão, que você tinha que abrir, puxar uma antena. Aí lá vai eu para o quarto, abri o celular, puxei a antena e fui ligando para os amigos. Não vou poder ir não. Por quê? Porque manhinha não deixou. E ele dizia: mas rapaz, você é sargento? Eu disse: lá no quartel, aqui em casa eu sou recruta. Quem manda é ela. Escute isso, por favor. Feche os teus olhos. Curve a sua cabeça. Será que você mantém o mesmo propósito do início? Será que você mantém o mesmo alvo do início? Como foi que você adentrou as portas deste santuário? Deus manda eu gritar aqui para lhe dizer que Ele lhe entende. Ele sabe que toda crise gera medo, que toda crise gera instabilidade, e quando a crise se estabelece, nós queremos fugir, negociar valores. Da
Daniel tinha tudo para virar-se contra Deus. Mas na primeira oportunidade que ele tem, ele simplesmente disse: eu tenho um propósito. Não mude porque alguém está mudando. Nós não precisamos de nada novo, porque o que temos ainda serve. Quem está mudando somos nós. Porque estamos se esquecendo como começamos. Porteiro, fogo. Auxiliar, fogo. Diácono, fogo. Mas quando está dirigindo a igreja, quer impedir que o fogo se alastre. Teologia é bom, é bom. Eu tenho 3 cursos teológicos. 2 pós-graduação e 2 pós-especializações. Mas não me contaminei. Continuo crendo que Deus batiza com o Espírito Santo. Continuo pregando que Ele cura. Qual é o teu propósito? Está com a Bíblia aberta, 5:13. Em 14 anos. Vou lhe repetir, em 14 anos. Antes de eu entrar no 5, há um episódio aqui no capítulo 2, pastor Miranda, interessante. Porque a Bíblia vai dizer, já servindo a Babilônia como príncipe, Nabucodonosor teve um sonho. E ninguém deu a interpretação desse sonho. A Bíblia diz que ele consulta os magos, os feiticeiros, os astrólogos, os entendidos e os inteligentes, e ninguém lhe deu a interpretação. Se você atentar para o capítulo de número 2 e não der glória, o negócio está feio para você. Porque os caldeus vão afirmar no versículo 10, Rafael, que ninguém sobre a terra possa declarar o que o rei quer ouvir. Se você atentar para o versículo 13, saiu um decreto, o qual deveriam ser mortos os sábios. E o texto diz, e buscaram a Daniel. Quem foi buscar ele? Um homem chamado Arioque. E no meio do caminho, indo para a morte, Daniel pergunta, eu vou morrer por quê? E Arioque vai dizer, porque o rei teve um sonho, e já que vocês são crentes, não se metem em festa mundana, e já que vocês são sábios e príncipes, tem que morrer também, ele mandou vos chamar. Mas aquele que é o mesmo, e sabe a quem serve, ele não se rende aos caprichos do Egito. Ele simplesmente entra na presença de Nabucodonosor e diz a ele, me dê 3 dias. Me permita voltar para a minha residência. E eu vou chamar os meus amigos comigo. E nós vamos orar. Porque servimos a um Deus. Não, você não entendeu e perdeu a chance de dar glória. Daniel disse, servimos a um Deus
que muda os tempos, muda as histórias, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. É Ele que revela o profundo e o escondido. Quem crê nesse Deus aqui, joga a mão para cima, abre a boca e dê a melhor glória que você puder. E o texto diz: e foi-lhe revelado o segredo. Só que aí há um termo aqui interessante, pastor Miranda. Nabucodonosor disse assim: olha, se o teu Deus se revelar a ti e lhe mostrar o segredo, eu vou lhe dar prata, ouro e bronze e vou elevar o teu cargo. Mas aquele que é o mesmo tem resposta na ponta da língua. E ele disse: é o rei, fique tu com os teus presentes, porque o Deus que eu sirvo não é comprado. Olha o capítulo 3. Se tu não der glória. Eu pregava agora num congresso chamado Madeb, o segundo maior congresso de Brasília. E eu preguei sobre Daniel capítulo 3 lá. E eu frisei lá, pastor Miranda, que aparentemente quem olhava para Sadraque, Mesaque e Abdenego dizia: eles são crentes porque estão no raio de visão de Daniel. Só que o que Deus vai fazer no capítulo 3? Daniel não aparece. Deus faz Daniel sumir. Deus faz uma situação ser criada, porque o rei interpreta de maneira diferenciada aquilo que Daniel lhe entregou e manda construir uma estrada. Todo mundo tem que se ajoelhar e me adorar. Só que a Bíblia diz que 3 jovens que foram impactados pelo propósito de 1 em 8 olharam para o rei: se tu não der glória, o negócio está feio. E disseram a ele: nós não temos que te responder acerca deste negócio. Eis que o nosso Deus, ao quem nós servimos. Eu posso mexer com vocês? Olha aí para alguém e pergunte a ele: você conhece a quem você serve? Porque ser crente todo mundo é, mas o problema é conhecer a quem você está servindo. Ser crente no raio de visão do pastor, supervisor desse campo, é muito bom. Mas quem é você nas escondidas? Ninguém dá glória a Deus agora, irmão? Reputação é aquilo que eu sou na frente de todo mundo, diz Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Mas caráter é aquilo que eu sou quando ninguém me vê. Estou pregando para pastores, então o caldo tem que ser mais grosso. Você conhece a quem serve? Deixa eu contar uma coisa para vocês recentemente. Eu hoje estou pastoreando um povoado chamado Laranjeiras do Abdias. Um povoado de 4.000 habitantes, uma igreja que tem cerca de 80, 90 crentes. Ela rende mensal R$3.500. Na época da pandemia, o que o tesoureiro me dava era R$18, R$22. Está aqui o seu salário mensal. E eu sobrevivi. Eu tenho 4 netos. Quantos netos? Há 6 meses atrás, desceu todo mundo de Parnamirim para almoçar lá em casa. Minha esposa se preocupou e eu disse: coloque o que tem, depois a gente se vira. Mas quando terminamos de almoçar, a minha neta de 7 anos se levantou
e disse assim: vovô, você sabe que depois que eu almoço eu gosto de comer um biscoito recheado. Aí a minha filha disse: Mel, eu não disse que não pedisse nada a vovô? Aí a Mel disse: mamãe, com meu avô eu me entendo. Aí eu disse: Mel, não tem nada hoje, não tem biscoito de qualidade nenhuma. Mas aí o Jota, de 5 anos de idade, se levantou, sentou no meu colo e disse assim: me lembrei agora do último culto doméstico que a gente esteve junto. E o Senhor nos deu uma palavra sobre Isaac e afirmou naquela noite que Deus é provedor. 5 aninhos. Aí o Arthur, de 12 anos, disse: é verdade, eu estou lembrado, então vamos orar. A de 1 ano e 7 meses veio andando sem dizer nada, começou a beber, não sei o quê, aí peguei ela no colo e oramos. Quando terminamos de orar, o Jota disse: quem sabe antes da gente ir embora, a gente não come biscoito de chocolate. E ainda na mesa, um carro a buzina. Eu me levanto, se levanta os 4 comigo. Chego no portão da casa pastoral, um irmão, a esposa e 2 filhos. O irmão olha para mim: a paz do Senhor, pastor, está lembrado de mim? Eu disse: não. Ele: pastor, eu vim aqui com o Isaac, lá de Santa Cruz, ele vinha pregar, o carro quebrou, ele me ligou, eu peguei a ele, viemos aqui, eu disse: não estou lembrado. Ele disse: não tem problema, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Minha sogra está fazendo aniversário hoje, mora em Recife, em Abreu Lima. E quando nós colocamos as malas no carro para ir pegar viagem, a minha esposa disse: tire as malas e vamos ao supermercado. E vamos fazer uma feira de tudo. Porque Deus está me dizendo que nós temos que, em vez de subir, descer e bater na casa do pastor Robson. O Joaquim olhou para mim e disse: a providência chegou, vovô. Não, mas até aí tudo bem, se tu não der glória. Aí o irmão disse assim: são seus netos? Eu disse: é. Eles podem vir aqui comigo no carro? E o Jota olhou para mim, a Mel, o Arthur, a pequenininha no meu colo, e os 3 foram. E o irmão dizendo: eu acho que os 3 dá para carregar. Ele abriu a mala e a primeira coisa que ele deu, uma caixa fechada de biscoito da Winchester, e disse: está aqui, Deus mandou entregar na mão de vocês. Andai churiamando riaxei. Egaban churicote que me ofandaraman. Debrasto e tequiondo coto te que me ofai. Larai xericamanasai. Com a permissão do pastor Miranda, fica de pé comigo. Um e 4, eu tenho um propósito. 2 e 8, meu propósito ainda permanece. 3 e 16, mesmo não estando no raio de visão de Daniel, o nosso propósito é o dele. Mas 5 e 13, se tu não der glória, irmão, Nabucodonosor morreu, Nabopolassar está no trono, comete um erro que Nabucodonosor não teve coragem de cometer. Ele pega os utensílios que foram consagrados a Deus e traz para uma festa mundana.
convida 1000 dos seus generais. E a Bíblia dizia, enquanto se banqueteavam, tocavam no sagrado. E de repente na festa, uma mão aparece. E escreve na parede. Andai, que me acai. Tekel, Passim e Mene. Aleluia. A cena se repete, pastor Vicente. Chame os magos, os feiticeiros, os astrólogos, os entendidos, mas só não está na festa aquele que ainda é o mesmo. Vai morrer todo mundo. Quem é que vai chamar Daniel de novo? Arioque. Mas diz o texto, e saindo ele do palácio, encontra-se com a rainha mãe. E a rainha perguntou, que voz de alvoroço é essa na festa? E ele vai dizer, o teu filho teve uma visão, contou a visão, ninguém interpretou. E ele disse que vai morrer todo mundo. E eu estou indo buscar Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego para morrer juntos. Só que olha o versículo 11. E a rainha entrou na festa. E se pôs do lado da cadeira do seu filho. E disse, não mate ninguém. Porque ainda existe um homem no teu reino. Que sobre ele recaiu um espírito excelente. Andai, xuricama na raça. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Dê glória a ele. Ele está passeando aqui dentro desta casa nesta noite. Você está de boca fechada ainda por quê? Você está de boca fechada ainda porque eu estou pregando para líderes e eu não vou questionar ao meu Deus que aqui me trouxe porque Ele não deixou eu entrar em Abacuque 3:2 nesta noite. Mas eu preciso lhe conscientizar de uma coisa: se não houver unção no púlpito, haverá morte nos bancos da igreja. Está na hora de corrigir a rota. Sem pregação ungida, os mortos espirituais não ressuscitam. Acorda! Charles Spurgeon um dia disse, me recordei desta frase agora: sermões sem unção alimentam a mente, mas não tocam a alma. Existe um. Diga aí para alguém, existe um. Será que é você? Olha o versículo 13, irmão, se tu não der glória. Quem está entrando na festa, Daniel? Olha a expressão da escrita. Olha a expressão da escrita. Então o mesmo Daniel foi introduzido na presença do rei. E falou o rei e disse a Daniel: és tu o mesmo Daniel, dos cativos de Judá, que o meu pai trouxe de Judá?
Leia o verso 14, 15, 16, 17, 18. E a Bíblia diz, e ele andava e dizia, eu ainda sou o mesmo. Eu ainda sou o mesmo. Não, você não entendeu. 1 em 8 eu demonstro um propósito com 14 anos. 5 e 13 eu estou com 65 anos de idade. E alguém fez questão de registrar. E o mesmo, e o mesmo, e o mesmo, e o mesmo. Só quem quer ser o mesmo, sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Andaramancho e caminhou fai. Só quem quer corrigir a rota, corre para cá. Eita. Aleluia. 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 Alarai checamanto iofai nerebiacai. Meu Deus. Você está de boca fechada ainda por quê? Volte a falar em línguas espirituais. Se permita ser avivado nesta noite. Não negocie princípios, não se vendam. Não perca os valores espirituais que Deus confiou a cada um de vocês. Nós não estamos precisando de máquina de fumaça, não estamos precisando de luzes coloridas dentro do templo. Nós estamos precisando de um reavivamento espiritual que comece pela base e se espalhe pelos bancos. Então se permita ser avivado. Volte a se deixar a ser usado como profeta. Seja o mesmo. Jogue as mãos para cima e adore, adore, adore. Há uma unção generosa caindo sobre esta igreja nesta noite. Não perca a oportunidade. Se permita ser avivado, 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 avivado. Agora!
fai. Leite atacando e comiofá. Digo eu nesta noite para minha noiva: acordai-vos e compreendam que eu, Senhor, amante Uricamafai, não estou necessitando de grandes homens de púlpito. Eu estou à procura de homens que defendam a minha causa. E para provar isso, digo à minha noiva: levantai as vossas mãos e recebei uma porção generosa da minha presença agora, 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 agora. Renova as minhas promessas a ti e te digo: veja o que eu vou fazer. Alai yaraga semanda. Quem não é batizado com o Espírito Santo, corre para cá, corre para cá, corre para cá. Há alguém ainda que não é batizado com o Espírito Santo? Corra aqui para frente, por favor, em nome de Jesus. Chorei, me agai. Quem crê que Deus ainda batiza? Não vai cair nenhuma bola de fogo aqui nesta noite. Não vai descer nenhuma pombinha branca e pousar sobre o seu ombro, não. O que você precisa, você já tem. E o que é? O Espírito Santo já habitando dentro de você. O que vai acontecer? Uma efusão de dentro para fora. E quando vier o desejo de falar em língua, fale, porque é Deus lhe dando um dialeto diferente. Os obreiros que já são batizados, entrem aqui no meio, comecem a orar em nome de Jesus. Assim a igreja começou, e assim a igreja precisa permanecer. Você que já é batizado, estenda a mão para cá. E comece a orar, comece a orar, comece a orar. Deus. Alguma irmã, algum irmão. Você está de boca fechada ainda por quê? É noite de renovo. Receba. Seja o mesmo. Deus, a tua igreja se reúne esta semana, Pai. É uma semana de avivamento espiritual, Senhor. E a abertura é hoje com os obreiros, ó Pai. Deus, eu te peço agora, na autoridade que há sobre o teu nome, começa a fazer aquilo que tu sabes fazer de melhor.
Em nome de Jesus. Batiza o primeiro, Jesus. Batiza o primeiro, Jesus. Batiza o primeiro, Jesus. Meu Deus, meu Deus. Rafael, entra aqui no meio, Rafael. Meu Deus. Seja o mesmo. Batiza, Jesus. Batiza, Pai. Deus. A igreja está calada porque clame. Oração é o convite para que Deus venha agir. Nós cremos, Deus. Batiza, Deus. Batiza, Deus. Ó Deus. Que haja, Senhor Deus, confirmação, ó Pai. Que é meu Pai. Pode louvar. Meu Deus. Só quem crê que Deus ainda batiza, joga a mão para cima, estenda ela para cá e ore, ore, ore. Fogo, vem como em Pentecostes e enche Meu de Deus. novo. Espírito, Fale este novo dialeto. que desce como Fale em nome de Jesus. Vem como em Pentecostes. Não é a tua carne, é Deus lhe dando. Novo, Espírito de Deus, eu navegarei no oceano Deus. do Espírito. Ali Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu navegarei no oceano do Espírito. Deus já batizou o primeiro aqui. O Deus do meu Aleluia! Espírito, Batiza o segundo, Jesus. Batiza o segundo, Jesus. que desce como fogo. Receba a cura nesta noite. Pentecostes e enche-me de novo. Espírito de Deus. Espírito Nós cremos no segundo, Senhor. Espírito Santo. O teu poder renova o meu viver. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, Seja cheio, seja cheio, Espírito seja cheio, Santo, seja o cheio. teu poder renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Abra esta boca e fale, irmão. Santo, Espírito Ninguém é batizado com a boca fechada, não. O teu poder renova o meu viver. Amém. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 Deus! ficaram, quando de repente Receba! e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, Levante a mão e adore. labareda de fogo, Há uma unção generosa de Deus aqui nesta noite, Pastor Miranda. e pousa sobre cada um de Há um renovo de Deus recaindo sobre este templo. Vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem, Senhor.
Aleluia. Glória a Não Deus. sai ninguém, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Alarabai, que eu faz? Não sai ninguém, fica aqui. Eu estou dentro do tempo que foi me dado. 1:08 eu demonstro um propósito. 5:13 eu estou com 65 anos e ainda sou o mesmo. 6:3, irmão, se tu não der glória. E então, o mesmo Daniel se distinguiu entre os príncipes e presidentes, porque nele ainda havia. Não. 1:08, 14, 5:13, 65, 6:3, 90 anos. E o escritor fez questão de registrar, e o mesmo. Olha o verso 28, pastor Miranda. E o mesmo Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro Persa, porque ainda era o mesmo. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado, não é pecado. E eu não estou trazendo nenhuma inovação. Neste abraço, diga para ele: seja o mesmo. Seja o mesmo. Vamos cantar, mocinha? Jogue a mão para cima, vai. Mais alto que você puder. No oceano do Espírito. Durante 15 segundos, dê o melhor da sua adoração a ele, vai. Durante 15 segundos, dê o melhor da sua adoração a ele. Ao Deus do meu amor. Deus, Shurikamanaragasai. Tu já batizaste o primeiro, Senhor. Pode batizar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Deus, Shaddai, que amando e compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, Meu Deus, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. corrija a rota. Enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei
Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não me esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo sozinho, seja onde quer que andar, e ao seu lado para te guiar. Pelos terrores abatido e pela seta ferido, eu tão meigo com carinho, lá do mundo eu te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer. Levante a mão e dê a melhor glória que você puder. Para te Dê um abraço e alguém diga: corrija a rota. Abrace alguém e diga: corrija a rota. Contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, Aleluia. meu filho, seja onde quer que andar, e ao seu lado para te guiar. Pastor Miranda, muito obrigado. Agradecemos a Deus por essa noite, por essa reunião tão especial da nossa liderança. E é assim, eu sou do tempo que os crentes levavam para o culto lenço, porque em todo culto a gente chorava, glória a Deus. A gente chorava, pastor Rogério, chorava, levava o lenço, viu? É verdade, viu? Então é assim mesmo, é a noite assim especial como esta. Fiquemos em pé, nós agradecemos a todos os líderes. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Feliz noite, a paz do Senhor.